As aves do lago Stymfali. O lago pantanoso de Stymfali ficava na Arcádia, perto da cidadezinha do mesmo nome. Era um lago como outro qualquer daquele tipo. Certa manhã, porém, correu uma curiosa novidade. O lago estava cheio de uns estranhos avejões aquáticos. O contentamento dos stymfalinos foi grande. As aves aquáticas, em regra, são boas para comer, como os patos, as marrecas, as batuíras. E os caçadores locais se assanharam. Logo depois partiu rumo ao lago um grupo de uns 50, armados de arco e flechas. Iam em busca do jantar. De longe já os caçadores viram a superfície das águas cheias dos tais avejões, muito maiores que os cisnes, e de uma cor esquisita, como a do bronze, uma cor metálica. Que aves seriam aquelas? Os homens aproximaram-se cautelosamente, agachados, escondidos pela vegetação marginal. Quando viram as aves ao alcance, fizeram boa pontaria e lançaram suas flechas. As flechas, entretanto, acertaram nas aves e ricocheteavam como se houvessem batido de encontro a corpos sólidos. Nova série de flechas foi arremessada, igualmente sem efeito nenhum. Davam de encontro ao peito das aves e ricocheteavam. O caso espantou seriamente aqueles homens. E mais ainda verem que, em vez de se mostrarem assustadas, como é o comum quando caçadores atacam as aves aquáticas, aquelas se puseram a arrepiar as penas e a investigar com os olhos muito vivos, como que tomando a posição dos seus atacantes. Evidentemente, iam passar de agredidas a agressoras. E como pareciam belicosas, que fazer? Os caçadores entreolharam-se. Por fim, resolveram tentar mais uma revoada de setas. E mais 50 setas voaram rumo ao peito dos avejões. E o que então sucedeu foi o assombro dos assombros. Os avejões, mais arrepiados ainda, romperam numa gritaria atordoadora. Depois sacudiram as enormes asas como se quisessem desembaraçar-se das penas. E 1000 penas vieram cair em cima dos caçadores. Que hecatombe! Não ficou um só de pé. Todos caíram como que fulminados. As penas arremessadas eram de bronze e cortantes como facas. Em seguida, as aves acudiram num grande assodamento e em minutos estraçalharam e devoraram todos aqueles corpos. Eram aves antropófagas. Como os 50 caçadores não reaparecessem em Stymfali, a população inquietou-se. Novos homens partiram em procura dos primeiros, e também não voltaram. Só depois da destruição de 200 ou 300 stymfalinos é que a cidade compreendeu o que se passava. O pânico foi imenso. Não tinha fim a choradeira das mulheres que haviam perdido tão tragicamente os seus homens. Apenas um conseguiu salvar-se, e lá apareceu em Stymfali com 2 penas de bronze. Ah, como aquilo andou de mão em mão! Todos queriam vê-las, cheirá-las, prová-las, e ficou assente um ponto. O lago estava coalhado de tremendíssimas aves de penas de bronze, comedoras de carne humana. Que fazer? A luta era impossível. Tornava-se necessário recorrer aos heróis, porque só os grandes heróis, Hércules, Teseu, Perseu, Jasão e outros, sabiam lutar e vencer os monstros. Mensageiros foram mandados à corte dos reis com pedido de socorro. E foi então que Euristeu pensou em Hércules. Ah, dessa vez o herói sucumbiria na empresa. Os homens tentando caçar as aves, olha.
Enquanto isso, as aves do lago continuavam na faena de caçar caçadores, pastores e gente do comum. Fosse homem, mulher ou criança. Viandantes incautos, que nada sabiam daquilo e passavam pela beira do lago, eram impiedosamente lacerados pelas penas de bronze e em seguida devorados. A matança tornou-se horrorosa. Estavam as coisas nesse pé quando Hércules chegou a Estínfale. A alegria dos habitantes foi enorme. Ninguém lá ignorava quem fosse o herói. Sua vitória sobre o javali do Erimanto, montanha não longe dali, corria de boca em boca. Hércules foi conferenciar com o chefe da cidade. Sim, chefe. Aqui estou a mandado de Euristeu para destruir as aves de penas de bronze. De que modo vai atacá-las? Com as minhas setas mortais. O chefe riu-se. Seta nenhuma tem efeito contra essas aves, porque são revestidas de uma verdadeira couraça de penas de bronze. Nossos caçadores tiveram ensejo de verificá-lo. E já não existem os imprudentes. Hércules riu-se. As flechas dos homens comuns eram uma coisa, as suas algo muito diferente. Nunca houve ser vivo, homem ou animal, que resistisse a uma só das suas setas. E apesar da advertência do mensageiro de Palas, o herói resolveu fazer naquele momento a experiência. Depois de acomodar meio a meio Pedrinho e os mais no campo e à beira da cidade, partiu sozinho, de arco em punho, com a aljava bem cheia de setas. E teve o cuidado de examiná-las, uma a uma, para ver se a Emília não as tinha humanizado. O meio de Emília humanizar as flechas era quebrar-lhes a ponta. Hércules aproximou-se do lago o mais cautelosamente que pôde, agachado, ora oculto por um tufo de vegetação, ora por uma pedra. Desse modo chegou a um ponto de onde pôde observar à vontade os avejões. Grandes, sim, enormes, e cor de bronze. Estavam calmos, voando serenos na superfície turva do lago. Minutos antes haviam apanhado e devorado toda uma família de viajantes descuidosos. Hércules escolheu uma seta de ponta bem aguçada, firmou-a na corda do arco e retesou-a ao máximo. Fez pontaria e zás! A flecha sobeou no silvo de serpente e foi bater em pleno peito da ave mais próxima. Será que ele conseguiu? Blém! O choque produziu um som de sino de bronze, mas nada da seta cravar-se no alvo. Desviou-se para a direita e lá adiante afundou na água. Aquele som de sino foi um toque de rebate. Todas as aves o ouviram e arrepiaram-se. Mas como não descobrissem onde estava o imprudente caçador, não houve nenhum arremesso de penas de bronze. Limitaram-se a permanecer alertas, espiando de todos os lados. Hércules ficou apreensivo. O mensageiro de Palas estava certo. Com as flechas não poderia vencer os avejões, nem tampouco os venceria com sua poderosa clava. Como entrar em semelhante pântano com a clava em punho? Atolar-se-ia, e as aves o devorariam vivo. Melhor aceitar o conselho de Minervino, e deliberou ir esperá-lo no acampamento. Hércules afastou-se do pântano com as mesmas cautelas com que se havia aproximado. E como ao lado dos esqueletos dos caçadores mortos visse muitas penas de bronze, apanhou uma das menores para levá-la de presente a Emília. Ao chegar ao acampamento, encontrou o centauro assando os 3 carneiros de todos os dias, com os outros sentados por ali em redor do fogo. Pedrinho ergueu-se. Então, Hércules, que resolveu? Perguntou o menino. O herói emitiu um suspiro. Nada ainda. Verifiquei um ponto bem aborrecido. Minhas setas não varam as penas de bronze dos tais avejões. Batem nelas, arrancam o som de sino e ricocheteiam. E como também nada posso fazer com a clava, não sei.
Bem disse o mensageiro que era um trabalho muito difícil, lembrou Emília. Agora, o que Lelé tem a fazer é esperar pela volta do Minervino. Amor, amor. Ninguém tinha a menor ideia de quanto tempo teriam de esperar ali nos arredores de Stymphale. Podia ser 1 hora, podiam ser vários dias. Pedrinho deliberou montar um acampamento como o de Micenas, e para isso saiu em meio a meio para a escolha do sítio mais adequado. Breve encontrou um bem ajeitadinho, com ribeirão de águas cristalinas, floresta próxima e carneiros ao longe. A Arcádia era todo um carneiral. As únicas pessoas por ali existentes eram pastores e pastoras, algumas bem jovens e bonitas. Depois de instalado o acampamento, volta e meia surgiam pastorinhas curiosas que vinham espiá-los, a princípio muito medrosas, depois acamaradadas. Isso deu em resultado uma coisa de todo imprevisível e prodigiosa. O Visconde, cujo caráter mudara muito depois da fervura, começou a sentir lá por dentro umas comichões estranhas. De vez em quando suspirava, revirava os olhos. Emília desconfiou e foi dizer a Pedrinho: está me parecendo uma coisa. O Visconde está amando. Que? Amando, sim. Cada vez que aparece por aqui aquela graciosa pastorinha de nome Clymene. Ele fica todo atrapalhado, como quem sente uma coisa que não sabe o que é. Para mim, trata-se de amor. Impossível, Emília. Nunca houve milho que amasse. Também nunca ouvi milho que falasse e soubesse ciência. E o Visconde fala e sabe ciência. Ele mudou, exatamente como eu mudei. Mudou por efeito da fervura de Medeia. Pedrinho pôs-se a cismar naquilo e a observar o Visconde. Logo depois apareceu Clymene, uma garota de 10 anos, com um lindo presente de queijo e azeitonas. O gosto dessa pastorinha era contar coisas ali da Arcádia e indagar de como era a vida no mundo moderno. As histórias do sítio de Dona Benta, que Emília narrou, andavam a lhe virar a cabeça. Que linda menina Clymene! Pele de um lindo moreno claro e perfil perfeitamente grego, como o clássico nariz em linha reta. Emília lembrou-se daquela escrava Aglaé, lá da casa de Péricles. O mesmo tipo, o mesmo modo de falar e até as mesmas curiosidades. Seu maior prazer era montar com os outros no centaurinho para galopadas pelos campos. Assim que a Clymene apareceu com o queijo e as azeitonas, o Visconde corou. Pedrinho pôs-se a observá-lo disfarçadamente. Sim, o Visconde ficava outro, perto da pastorinha. Se ia falar, engasgava. Se ia andar, tropeçava. E não tirava os olhos dela. Em certo momento, afastou-se do grupo e foi colher um buquezinho de flores silvestres, muito desajeitadamente, que veio oferecer à menina. Clymene foi o primeiro amor do Visconde de Sabugosa, primeiro e último. Nunca mais a tirou do coração. Tudo lhe eram pretextos para procurá-la, para ensinar-lhe coisas de ciência. E não cessava com os presentinhos. Clymene acabou notando aquela assiduidade e disse-o a Emília: Por que é que ele tanto me olha e lida comigo? Emília riu-se. Clymene, o Visconde era uma coisa antes da fervura e está muito diferente agora. E contou o caso da passagem do Visconde pela caldeira de Medeia. Até aquele dia, era um sábio como outro qualquer. Só cuidava de ciência, mas de repente enlouqueceu. Então nós o levamos ao palácio da grande feiticeira para uma boa fervura no caldeirão mágico. Do vapor que saiu, a famosa Medeia fez um Viscondinho novo, muito diverso do primeiro. Ele hoje ainda gosta de ciência e sabe coisas,
Mas a ciência já não é tudo para ele, como no começo. E isso, sabe por quê? Porque está amando. Amando? Repetiu a menina muito admirada. Sim, está perdidinho de amor por você. Clemene abriu a boca. Era uma criança ainda e nada sabia do amor. Emília teve de explicar-lhe tudo. E que devo fazer? Perguntou Clemene. Deve corresponder ao amor do Visconde. Quando ele piscar, você pisca também. E explicou-lhe o pisco do namoro. E quando ele suspirar, você também suspira. E se ele revirar os olhos, você também revira os olhos. E quando me der um buquezinho de flor, você beija as flores e prende-as aqui no vestido. Também pode, de vez em quando, dar-lhe uma flor. O namoro do Visconde tornou-se o divertimento de Emília e Pedrinho durante as horas de espera ali no camping de Stínfale. Até Hércules percebeu o jogo e encantou-se. Hércules estava começando a ficar seriamente apreensivo. 3 dias já se tinham passado e nada de Minervina aparecer. Uma ideia lhe veio à cabeça. Chamou o oficial de gabinete e disse: Estou com medo de uma coisa, que era ter descoberto a função de Minervino e esteja a atrapalhá-lo. Lembre-se como ele nos aparecia tão de pronto nas viagens anteriores. E agora, nada. Justamente agora que nos prometeu vir. Receio que lhe tenha acontecido alguma coisa. O herói estava certo. Os repetidos aparecimentos de Minervino no Olimpo fizeram que ela desconfiasse. Ele aparecia por lá e ficava pelos cantos aos cochichos com Palas, a protetora de Hércules. E tantas ela fez que afinal descobriu a função daquele homem. Era o leve trás de Palas, o seu mensageiro secreto. Rosnou a vingativa deusa. Espera que te curo. E chamou Hermes. Escute aqui, Palas anda tramando coisas contra mim. Para favorecer Hércules, vive aos cochichos com aquele mensageiro lá. E apontou para Minervino. Quero que você vire mosca e pouse perto deles, para ouvir o que conversam. Hermes assim fez. Virou mosca e foi pousar no ombro de Minervino. Naquele momento, muito entretido com Palas. Ele já está lá? Havia perguntado a deusa. E ele era Hércules. Deve estar, respondeu Minervino. Separamo-nos em Micenas, depois que Euristeu o encarregou de destruir os avejões do lago Stínfale. Eu, porém, aconselhei-o a ir para a cidade desse nome e a nada fazer antes de receber instruções minhas. E cá estou para receber as ordens da grande Palas. Aquelas aves são indestrutíveis pelos meios comuns, flechas e clava, por causa das penas de bronze que as revestem. Se Hércules as ataca, ele o perdido. Neste momento já deve o herói estar acampado nos arredores de Stínfale, à minha espera. Palas ficou momentos a refletir, depois disse: Sim, sem a minha ajuda, Hércules nada conseguirá. Aquelas aves de bronze são um estratagema de Hera, que as pôs naquele pântano justamente como armadilha para Hércules. Mas ando cá com uma ideia. Sou dona daqueles símbolos com que Hefaisto me presenteou. O som do bronze desses símbolos é tão terrível que não há ouvidos que o suportem. Vou mandar meus símbolos para Hércules. Ele que se aproxime do lago e vibre-os com toda a força. As aves atordoadas fugirão para longe, porque nem sequer as aves de penas de bronze suportam a vibração dos símbolos de Hefesto. Disse e foi buscá-los. Embrulhou-os num pedaço de nuvem e disfarçadamente entregou-os ao mensageiro. Minervino partiu. A mosca sentada em seu ombro imediatamente voou e, depois de assumir a forma de Hermes, apressou-se em contar tudo à vingativa esposa de Zeus. Hércules só usará desses símbolos se eu deixar de ser a deusa das deusas. Rosnou Hera. Vá colocar-se à porta do Olimpo, Hermes.
Quando o mensageiro aparecer, arremesse-o montanha abaixo, de modo que role por entre as pedras e se despedace. Ah, Palas, tu não sabes com quem estás lidando. Hermes cumpriu fielmente as instruções recebidas. Correu a colocar-se na porta do Olimpo, e quando Minervina apareceu com os símbolos, arremessou o morro abaixo com um grande tranco. O pobre mensageiro rolou pela escarpada encosta do Monte Olimpo, dando de pedra em pedra e fazendo-se 1000 pedaços. Mas Palas, espertíssima que era, percebeu a manobra e acudiu do modo curioso, fazendo que seus pedaços fossem cair bem dentro da caldeira de Medeia. A grande feiticeira, que estava a ferver um novo picadinho humano, levou um susto no momento de condensar os vapores. Em vez de rejuvenescido, apareceram dois. De um rejuvenescido, apareceram dois. O que lhe haviam encomendado e um novo, totalmente imprevisto. Quem é você? Perguntou Medeia a Minervino, que voltava à vida nova em folha, jovem e corado. E ao saber de tudo, a feiticeira alegrou-se. Ela era amiga de Hércules, ao qual já salvara da loucura, e que estava a lhe dever o rejuvenescimento do escudeiro. Minervino, ainda tonto da fervura, pegou os símbolos de Palas, ali caídos ao pé da caldeira, e encaminhou-se a toda pressa para Estífale. Foi encontrar o herói ao pé do braseiro, comendo o assado de todos os dias. Quem primeiro o avistou foi Emília. Lá vem um lindo moço, disse ela ao vê-lo aparecer lá longe. Quem será? Todos olharam. Sim, o moço de bela aparência, com um embrulho debaixo do braço. Ninguém ali o conhecia. Minervina aproximou-se e disse: Pronto, Hércules, aqui estou conforme prometi. O herói não entendeu. Quem é você? Não me conhece mais, Hércules? Não conhece mais o mensageiro de Palas? Todos riram-se. O mensageiro de Palas é um velho, disse o herói. Você é moço. Fui velho, explicou Minervino, mas o caldeirão de Medeia me rejuvenesceu. E contou toda a história. Depois de documentar as suas palavras, desembrulhou os símbolos e entregou a Hércules. Símbolos. Aqui tem, disse ele, os prodigiosos símbolos com que Hefaisto, o deus do fogo e dos metais, presenteou-me a deusa Palas. Ela os oferece a Hércules como um único meio de afugentar as aves de penas de bronze. Como? Indagou o herói sem nada compreender. Se estes símbolos forem vibrados à beira do Estífale, as aves de bronze atordoadas abandonarão o pântano e se sumirão para sempre no espaço. Pedrinho aproximou-se para ver o instrumento. Era um triângulo de ferro com uma série de campainhas do mais sonoro bronze que ainda houve no mundo. Hefaisto, que tinha o segredo de todos os metais, jamais fundira um tão poderoso como aquele. E justamente por isso o oferecera a Palas, a sua grande amiga do Olimpo. Emília teve a má ideia de experimentar o som de uma das campainhas e nela bateu com uma lasca de pedra. Apesar da pancadinha ter sido, na realidade, insignificante, o som produzido deixou-os completamente atordoados por mais de 1 hora, com a impressão de haverem ensurdecido. Imagine-se o efeito de todas aquelas campainhas tocadas ao mesmo tempo pela força hercúlea do grande herói. Quem é Hefaisto? Quis saber Emília, e o mensageiro de Palas explicou. O esparramo das aves. Hefaisto, menininha, é um dos filhos de Zeus e Hera. Como nascesse muito feio, sua mãe, furiosa, arremessou-o do Olimpo abaixo. Que peste! Exclamou Emília, mas bateu na boca como quem retira a expressão. Isto é, danada! Sim, Hera horrorizou-se com aquele filho e arrojou-o do Olimpo abaixo.
bem em cima da ilha de Lemnos, onde havia um vulcão. Lá cresceu Hefaisto e virou ferreiro. E que ferreiro! Um ferreiro como nunca houve outro no mundo, cuja forja era o vulcão. O Visconde cochichou para Clymene que aquele ferreiro era conhecido no mundo moderno por Vulcano. Minervino prosseguiu. Nessa forja gigantesca ficou ele a trabalhar os metais, todos os metais, inclusive o bronze maravilhoso com que fez estes símbolos. E era a Hefaisto que Zeus encomendava os seus raios. Periodicamente, o divino ferreiro galgava a montanha do Olimpo para levar a Zeus novos feixes de raios e consertar os que entortavam. Construiu suas oficinas dentro da terra, junto ao vulcão, e lá trabalhava com os cíclopes, os gigantes de um só olho no meio da testa. Todas as afamadas peças de metal da nossa grande Grécia têm sido fabricadas por ele. Foi ele que fez o trono e o cetro de Zeus. Foi quem fez o carro de Hélio. O Visconde explicou a Clymene que Hélio era o cocheiro que conduzia o carro do sol. O escudo de Aquiles e tantas coisas mais. Como fosse muito feio e coxo, a título de compensação, deu-lhe Zeus como esposa Afrodite, a deusa de formosura suprema. O Visconde cochichou para Clymene que Afrodite era a mesma Vênus, mãe de Eros o Cupido. Mas, continuou Minervino, em trabalho nenhum, Hefaisto se aprimorou tanto como na têmpera do bronze destes símbolos, e vocês acabam de ter prova. Com a pancadinha que Emília deu num deles, ficamos quase todos surdos, com os tímpanos arrebentados. Mas por que cargas d'água esse Hefaisto fez semelhante presente a Palas? Quis saber Pedrinho. Porque não há deusa que Hefaisto mais queira, visto como veio ao mundo justamente por intermédio dele. Como? Certa ocasião fora Zeus assaltado por uma dor de cabeça horrível. Remédio nenhum o aliviava, mas, por fim, levado pelo desespero, mandou chamar Hefaisto lá na ilha de Lemnos. Que desejas de mim, Zeus? Perguntou o ferreiro. Quero que me fendas o crânio com um golpe de malho, porque já não suporto a imensidão dessa dor. Hefaisto não discutiu. Ergueu o malho e desfechou sobre a cabeça do deus dos deuses um golpe tremendo, tal o de Hércules no crânio do javali. E os miolos de Zeus saltaram longe, disse Emília. Não, da cabeça de Zeus não saíram os miolos. Saiu Palas Atena, armadinha de escudo e lança. Daí a ligação entre Hefaisto e a minha grande deusa. Minervino ainda contou muita coisa do ferreiro coxo, enquanto ia mastigando o naco de carne assada que Pedrinho lhe dera. Bom, disse Hércules depois de fim da história, tenho de cuidar da minha missão. Vou ao lago atordoar as aves com estes símbolos. Fiquem vocês aqui e tapem o mais que puderem os ouvidos. Com o quê? Indagou Emília. Se houvesse um chumaço de algodão? Não havia algodão, mas na floresta abundam musgos. Meio a meio saiu no galope em busca do sortimento. Todos atafolharam os ouvidos com musgo. Hércules fez o mesmo e lá se foi de rumo ao pântano, com os símbolos debaixo do braço. Emília trepou a árvore mais alta de todas para espiar a cena de longe, e lá de cima foi descrevendo aos outros as peripécias da façanha. Parecia um speaker de rádio a dar conta do jogo de futebol. Lá vem ele, firme, garboso, lindo. Que amor de atleta é o nosso Lelé! Já chegou à beira do lago, está correndo os olhos pelas aves, como a despedir-se delas. As aves já o viram, começam a arrepiar-se.
Nesse momento, o som terrível encheu os ares. Apesar de terem os ouvidos tapados e estarem tão longe, todos se sentiram completamente surdos. Emília, lá do alto, continuava a gritar, embora ninguém mais a ouvisse. Aqui, ó. Começou! Está sacudindo os símbolos com uma força tremenda. Parece que a gente vê o som espirrado bronze. As aves estão aflitas. Não compreendem o que há. Estão tapando com toda a força os ouvidos. Inútil! O som dos símbolos vara qualquer obstáculo. Agora as aves começam a pererecar como doidas. Sim, parecem baratas em dia de chuva. Quem não sabe se correm ou voam. Algumas já estão voando e outras... E agora todas, sim, todas levantaram voo e lá vão subindo para as nuvens, vão ficando pequenininhas, pontos no espaço, pronto, desapareceram. Hércules havia parado de vibrar os símbolos. Vamos ao seu encontro, gritou Pedrinho. O nosso grande herói acaba de realizar maravilhosamente o seu sexto trabalho. Foram-lhe ao encontro, ainda com os ouvidos surdos e uma zoada lá dentro. Acharam-no caído por terra, como morto. Pedrinho sacudiu. Hércules! Hércules! Que há, amigo Hércules? E o herói nada, mudo como um peixe. Será que foi ferido por alguma pena? Sugeriu Emília, mas o exame feito não revelou coisa nenhuma. Ele está em estado de choque por causa da violência do som, disse o Visconde. Temos de deixá-lo em repouso por 1 ou 2 horas. Mas não foi assim. Só no dia seguinte, Hércules voltou a si daquele estado de choque, causado pela violência do som dos símbolos de Palas Athena. Mas ficou como se acabasse de sair de um pesadelo. Pedrinho tomou os símbolos e embrulhou-os muito bem no pedaço de nuvem, dizendo: se isso fica descoberto, de repente recebe uma pancadinha por acaso e nos põe novamente surdos. E o mensageiro sumira-se misteriosamente. O som dos símbolos não os atordoara apenas a eles ali nas proximidades do pântano. Alcançara também a cidade. Não houve por lá quem não ensurdecesse. Mas depois de completamente restaurada a normalidade dos tímpanos, não houve quem não corresse a visitar as margens do lago. Que desolação! Esqueletos e mais esqueletos da gente comida pelas aves antropófagas, e uma quantidade de penas de bronze pelo chão, cada qual levou uma para casa como lembrança. Minervino havia partido para o Olimpo e lá estava a cochichar com Palas no canto. Ah, deusa, nunca vi trabalho mais bem feito. Assim que Hércules começou a sacudir os símbolos, o som foi demais. As aves entraram a agitar-se como que tomadas de súbita loucura, e foram levantando o voo, e todas se sumiram no espaço. Para onde iriam? Afastaram-se rumo sul, com certeza para os fundões da África. Depois contou o tranco que Hermes lhe havia dado e de como caíra bem dentro da caldeira de Medeia. Sei, disse Palas. Vi tudo, e foi por agência minha que você caiu em tal caldeira. Mas uma vez saiu, era derrotada. A alegria da população de Stínfale foi imensa. Estavam livres da maior das calamidades. Houve festas em honra do grande herói e seus amigos. Clímene não largava mais do bando, cada vez mais cortejada pelo Visconde. E também por Pedrinho. Ah, que cena melancólica foi a da desilusão do Visconde, quando percebeu que tinha o rival, e era esse rival o realmente gostado por Clímene. A pastorinha correspondia ao amor do Visconde por brincadeira, gostar mesmo de verdade, só de Pedrinho. Quando Hércules falou em partir, houve resistências.
Por que tão cedo? Disse o menino. É tão simpática essa cidade de Stinfale. O Visconde suspirou e falou em ficar mais uns dias para estudos do dialeto grego falado ali. E até Clímene puxou brasa para sua sardinha. E se as aves voltarem? Disse ela. Eu, se fosse Hércules, ficava por aqui ainda há algum tempo, por prevenção. De dó dos três, o herói retardou a volta por mais 3 dias. Por fim disse: chega de namoros, toca para Micenas. Houve despedidas comoventes, abraços, e por instigação de Emília, o Visconde deu um beijinho em Clímene, o primeiro e último de sua vida. A volta. A viagem de volta correu sem novidades. Como Emília mostrasse interesse em conhecer a vida do herói desde os começos, o Visconde tomou a palavra. Estive ontem conversando sobre o assunto com o mensageiro de Palas e posso contar o que ouvi. Pois conte, como foi o nascimento de Hércules? O Visconde cuspiu um pigarrinho e começou. A mãe de Hércules era a mulher de maior beleza de seu tempo. Chamava-se Alquimena. Um dia deu à luz duas crianças gêmeas, Íficlo e Alcides, que foi o primeiro nome do nosso herói. Mas Juno desconfiou da alegria de seu divino esposo. Aquele interesse de Zeus pelos gêmeos causou-lhe ciúmes, e a partir dali entrou a persegui-los. A primeira coisa que fez foi dar ordem a 2 horríveis serpentes de escamas azuis, para que fossem ao berço das crianças e as devorassem. Juno ou Hera? Interrompeu Emília. Hera é a mesma Juno. Eu prefiro dizer Juno, porque o nome Hera confunde-se com o verbo era e, às vezes, atrapalha a história. Os meninos estavam no melhor dos sonos quando as serpentes se insinuaram no quarto, com os olhos vermelhos de fogo e as línguas de fora. A escuridão era completa. Ninguém podia vê-las. Como salvar as 2 crianças? Mas lá no Olimpo, Zeus descobre a maldade de Juno e faz que uma claridade intensa ilumine o quarto. Os gêmeos acordam ofuscados pela luz e dão com as cobras. Imaginem o susto das coitadinhos! Exclamou Emília. E depois? Íficlo foi o que despertou primeiro. Dá um grito de pavor e foge na disparada. Só então Alcides acordou. Acordou, mas não fugiu, porque o seu destino era não fugir de perigo nenhum. Em vez de fugir, agarra nas 2 serpentes pelo pescoço e começa a asfixiá-las como fez ao leão da Nemeia. As serpentes enrolaram-se nele, tomadas de horríveis convulsões. Mas suas mãos não afrouxavam o aperto, de modo que elas não tiveram outro remédio senão morrer. Bravos, bravos! Berrou Emília. Um filhinho assim até eu queria ter. E a tal Alquimena, mãe deles, não fez nada? Alquimena dormia num quarto próximo. Ao ouvir o grito de Íficlo, despertou seu esposo, o anfitrião, e mais gente do palácio. Correm todos para o quarto das crianças. E lá dão com aquele quadro horrível. O pequeno Alcides, agarrado ao pescoço das 2 serpentes, uma em cada mão. Alquimena solta um grito de horror, mas o pequeno Alcides sorri e lança-lhe aos pés as 2 serpentes mortas. Que gosto para Alquimena ter um filhinho assim! E depois? Depois Alquimena foi consultar um grande adivinho daqueles tempos, o famoso Tiresias, para que lhe tirasse a sorte do menino. Tiresias concentrou-se e falou que nem o oráculo de Delfos.
Vosso filho vai tornar-se um herói invencível e acabará transformado numa das constelações do céu. Mas isso depois de haver cá na terra destroçado os monstros mais tremendos e sobrepujado os guerreiros mais temíveis. O destino lhe impõe 12 trabalhos de grande vulto. Por fim morrerá devorado pelo fogo de Nesso. Então sua alma irá viver no Olimpo. E tudo saiu certinho? Sim, Tiresias não se parecia com as tiradeiras de sorte do nosso mundo moderno, que erram muito mais do que acertam. Tudo quanto declarou se cumpriu fielmente. Depois da leitura da sorte do menino, Alquimena sossegou e tratou de criá-lo da melhor maneira. A educação de Alcides foi orientada por Lino, um filho de Apolo, o qual lhe ensinou as ciências e as letras. Emília fez focinho irônico e disse que não dava nada por aquele professor, visto como Hércules, em matéria de ciências e letras, valia menos que um sabugo científico. O Visconde explicou-se. É que as ciências ensinadas não eram as do nosso mundo moderno, e sim as ciências da luta, ou a arte da luta, porque a luta é mais arte do que ciência. Ensinou-lhe todos os truques dos grandes lutadores, as rasteiras, como aplicar um bom swing no queixo do adversário, como fazer todas essas coisas de que Pedrinho tanto gosta. Também lhe ensinou a manejar a clava e a não errar um só flechaço, e ensinou-lhe a governar os carros de corrida, a enlistar a lança, a defender-se com o escudo, a atacar o inimigo e livrar-se de seus golpes, a organizar um exército. Não houve o que não lhe ensinasse. Aposto que houve, disse Emília. Aposto que não lhe ensinou a ler e escrever. A leitura e a escrita de pouco adiantam os heróis. Em geral são analfabetos. Com eles é ali no muque e na agilidade. E assim se foi formando Alcides, de modo a não deixar em má posição o grande Tiresias, que lhe leu o futuro. Um poeta grego, de nome Teócrito, conta num de seus poemas que a cama de Alcides, menino, era uma pele de leão, e que desde muito novo alimentava-se de carne assada, em vez de sopas de pão, leite condensado e outras delicadezas modernas. E já então comia mais que um carregador. Hoje, 3 carneiros é a conta, disse Emília. Não faz por menos. Naquele dia em que só comeu 2, até tive dó dele. Que fome teve de noite. O Visconde continuou. Mas a sua tremenda energia tinha de causar desastres. E daí tantas mortes ou homicídios que lhe enche a história. Tornou-se um grande matador de gente e bichos. E sabe quem foi sua primeira vítima? Quem? O seu próprio mestre Lino. Bem feito! Exclamou Emília. Quem o mandou ensinar-lhe tanta ciência? E por que matou Lino? O caso foi assim. Querendo Lino, certa vez, avaliar os progressos do discípulo, pediu-lhe que escolhesse o melhor livro de uma estante cheia de verdadeiras obras-primas das letras gregas. E vai Alcides e escolhe o manual do perfeito cozinheiro do tal Simeão. Lino, danado, passou-lhe uma descompostura. E o jovem Alcides, perdendo a cabeça, pegou de uma cítara que estava ao alcance de sua mão e aplicou em Lino um dos golpes que esse mestre lhe havia ensinado. Matou-o. Irra, que gênio! Exclamou Pedrinho. Era um crime aquele dos que as leis punem. E lá vai o nosso Alcides para o Tribunal de Justiça. Lá se defendeu citando uma célebre lei de Radamanto, que não considerava crime o homicídio cometido contra um atacante. Lino o atacara com palavras violentas. Ele respondera com uma citarada. Foi absolvido. Mas Anfitrião, com medo de outras façanhas como aquela, enviou o rapaz para o monte Citeron,
a viver entre pastores. E foi lá que o desenvolvimento de Alcides se completou. Em Citero, matou o primeiro leão, um terrível leão que andava a desbastar os rebanhos do rei dos Téspios. Começa nesse ponto a sua verdadeira vida de herói. Para mim começou com o asfixiamento das cobras, quando ainda estava no berço, quis Emília. Seja, disse o Visconde. Mas as grandes coisas de Alcides vieram depois da morte desse leão. Indo a Tebas, encontrou essa cidade vencida pelo rei Ergino, o qual impôs aos tebanos o pagamento de um tributo anual de 100 bois. Hércules chegou à cidade exatamente no dia em que os emissários de Ergino estavam a reclamar os 100 bois do primeiro pagamento. Que história de bois é essa? Foi ele dizendo. E ao saber da imposição de Ergino, agarrou os emissários e cortou-lhes os narizes e as orelhas. Digam lá ao rei Ergino que os 100 bois são estes narizes e estas orelhas cortadas. A ofensa mais grave não era possível, e Ergino levantou um exército para atacar os tebanos. A grande força desse exército estava na cavalaria, mas o nosso herói, à frente dos tebanos, usou do recurso. Forrou de enormes pedras a única passagem entre montanhas por onde poderiam entrar os cavalarianos. Isso atrapalhou grandemente o ataque de Ergino, o qual foi batido e morreu na luta. Os tebanos, então, impuseram ao reino de Ergino o pagamento do tributo de 200 bois. Graças a Hércules, a situação invertera-se. Muito gratos da sua preciosa ajuda, os tebanos consagraram ao herói vários templos e lhe erigiram diversas estátuas. Uma delas, Heracles Rhinoclostes, ou o que corta narizes, e outra dedicada a Heracles Hippodetes, ou o que barra os cavalos. E ainda por cima, o rei de Tebas concedeu-lhe a mão de sua filha Mégara. Sei, exclamou Pedrinho. A mesma que ele matou durante o seu período de loucura. Sim, Mégara deu-lhe 3 filhos, e tudo estava correndo muito bem, quando Juno... Mas já se estava demorando. Juno era dessas que não esquecem nem perdoam nunca. Uma perfeita ia dizendo Emília, mas engoliu o resto da palavra megera. Emília andava com medo de Juno. Mais façanhas de Hércules. O Visconde continuou. A loucura de Hércules foi um artifício de Juno. A deusa o enlouquecera de propósito, para que ele matasse a esposa e os filhos. E já vimos como isso se deu. Em consequência desse desastre, é que Hércules se condenou a si mesmo ao exílio, indo parar nas ruínas de Euristeu. Tudo isso contou o Visconde bem acomodado no lombo de meio a meio, enquanto seguiam de rumo a Micenas. Hércules, lá atrás, marchava calado, remoendo qualquer ideia. Emília lançou-lhe uma olhadela e disse: Em que será que Lelé está pensando? Aposto que no jantar, respondeu Pedrinho, medindo com os olhos a altura do sol. Já estamos na hora. Logo adiante, à beira de um riozinho, detiveram-se para cuidar dos estômagos. Meio ao meio saiu no galope para prear os carneiros do costume. E os pica-pauzinhos foram conversar com o herói. Em que é que está pensando, Lelé? Perguntou Emília. Hércules fez cara de quem acorda de um sonho. Ficou de olhos parados por uns instantes, depois disse:
Estava pensando no mais que inventará ela para me perseguir. Tenho medo de uma coisa, que apesar da proteção de Zeus e de Palas, ela cabe vencedora, não descansa. Nunca vi ódio igual. Desde o dia que matei as 2 serpentes, jamais cessou de conceber meios de dar cabo de mim. E há aquela previsão de Tiresias que me preocupa. A tal da fogueira de Nesso? Sim, não posso compreender o que seja. Fogo, fogueira, chamas. De que modo posso morrer queimado? Tenho horror ao fogo. Ah, o fogo é mesmo uma peste, disse Emília. Certa vez, no dia de São João, lá no sítio, queimei o dedo com pólvora e como doeu! Só quando tia Anastácia molhou a queimadura com querosene é que a dor passou. Pólvora? Querosene? Repetiu Hércules, que pela primeira vez ouvia tais palavras. Pedrinho e Visconde se aproximaram. Visconde, disse Emília, conte ao Lelé o que é pólvora e querosene. O Visconde falou como um verdadeiro filósofo. A pólvora, disse ele, foi a invenção que deu cabo dos heróis. Nos tempos modernos não pode haver heróis como estes cá da Grécia, justamente porque a pólvora não deixa. A força física pouco adianta. Com um tiro, até um menino derruba um gigante. Tiro? Sim, o tiro é um estouro de pólvora dentro de um cano. E o Visconde explicou como pôde o mecanismo do tiro. Falou das espingardas, dos revólveres, dos canhões, das bombas aéreas. Tudo antes da pólvora. Tudo artes da pólvora. Mas por mais que explicasse, Hércules ficava na mesma e vinha com perguntas desanimadoras. Então um leão como o da Nemeia, ou uma hidra de 9 cabeças, ou um javali como o de Erimanto, vocês lá o derrubam com o tal tiro? Brincando, Lelé, gritou Emília. Até os rinocerontes e hipopótamos da África, que são dos maiores bicharocos que existem, um caçador qualquer os derruba com uma bala na cabeça. Bala? Bala é a mensageira do tiro. Há o tiro, que é a voz da pólvora. E logo que o tiro estoura, lá vai a mensageira bala, cravar-se no inimigo e pronto. Ele estrebucha e morre. E que tamanho tem essa mensageira? Às vezes é bem pequena. Para bater um leão da Nemeia ou um javali do Erimanto, basta uma balinha desse tamanho, e mostrou o dedo polegar de Pedrinho. Hércules assombrou-se. Não podia conceber semelhante prodígio. Como uma coisinha tão minúscula podia dar cabo de um monstro? Emília riu-se. É que essas mensageiras varam tudo quanto existe. Varam escudos, varam couraças e penetram no corpo dos atirados. Hércules sorriu e, apontando para a pele do leão da Nemeia, que por ser invulnerável trazia sempre consigo, perguntou: Vara isto também? Se vara, brincando. Como, se essa pele é invulnerável? Invulnerável hoje, aqui, para setas e lanças. Para uma bala de carabina ou revólver é tão vulnerável como um figo podre. Emília falou em figo porque meio a meio vinha chegando como a cesta de figos. E que deliciosos estavam. Bons como aqueles da casa de Péricles, disse Emília, comendo um. Está um mel. E também arranjei mel, disse o centaurinho, apresentando uma ânfora que havia trazido. E também estas maçãs. Foi uma festa. Até o herói regalou-se, e a conversa recaiu sobre frutas. Pedrinho contou a história de todas as frutas do sítio de Dona Benta. As jabuticabas, as jacas, as ameixas, as grume-chamas, as pitangas, as cabeludas. Temos lá as chamadas frutas tropicais, disse o menino.
Aqui na Grécia só há as frutas das zonas frias e temperadas. Maçãs, uvas, peras e tâmaras, Hércules. Há por aqui? Hércules contou que na Grécia só havia tâmaras importadas. Também lá onde moramos só há tâmaras importadas. Vem em latinhas. Hércules quis saber o que era latinha. A dificuldade de conversar com os gregos estava em que eles não podiam ter ideia nenhuma das coisas modernas. Lata, garrafa, caixa de fósforo, cigarro. Como explicar essas coisas para quem nunca as viu? Mas de tudo quanto os pica-pauzinhos disseram, o que mais interessou ao herói foram as carabinas e os canhões modernos. Quando soube que um canhão lançava uma bala enormíssima a muitos quilômetros de distância, abriu a boca. E mais ainda quando soube que as balas estouravam quando caíam. Então, disse ele, daqui deste ponto, os guerreiros modernos podem destruir uma cidade como Micenas, que fica a 10 léguas? Brincando, respondeu o Pedrinho. Das lutas do nosso mundo, o inimigo recebe balas sem enxergar quem as atira, e falou dos bombardeios aéreos. Ah, que custo foi fazê-lo compreender o que era um avião? Aves de ferro, como as do Stephanie? Pior, 1000 vezes pior. São aves enormíssimas que voam a grandes alturas com velocidades prodigiosas. E lá de cima despejam bombas ou balas de tamanhos incríveis. A cidade de Berlim foi destruída por vários dias de chuva de bombas arrasa quarteirões. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada bomba arrasava um quarteirão inteiro. Hércules não parava de assombrar-se e depois perguntou: mas então a vida lá no tal mundo moderno é um horror? Se chovem sobre as cidades bombas do céu, como se arranjam as mulheres e crianças? Vão todas para o beleléu. Ficam reduzidas a farelo. Aqui a luta é só contra os monstros ou outros guerreiros. Lá a fúria das balas não distingue. Pega o que encontra. O grande brinquedo dos nossos tempos modernos consiste em destruir, destruir, destruir. Cidades inteiras desaparecem em horas. Populações inteiras são estraçalhadas. Por isso é que nós gostamos tanto da Grécia, tão bonita, cheia de heróis que só atacam monstros, cheia de deuses amáveis, de pastores e pastorinhas, de ninfas nos bosques, de náiades nas águas, de faunos e sátiros nos campos. Pedrinho confirmou as palavras da Emília. Sim, meu caro Hércules. Para nós modernos, esta Grécia é tão bonita que por meu gosto eu me mudava para cá. Como vovó gostou da Atenas no tempo de Péricles, até hoje ela suspira quando se lembra da semana passada lá. Houve uma Panateneia em que Narizinho tomou parte, e vovó também. Metida num vestido velho de Dona Aspásia. Por mim, eu não saía nunca mais daqui. Acho a Grécia o encanto dos encantos, um suco. Hércules recaiu em cismas de olho parado. O jantar daquele dia foi o melhor de todos. Além dos assados do costume, tiveram uma esplêndida sobremesa. Depois o assunto caiu sobre a aventura da tia Anastácia com o Minotauro, na ilha de Creta. Isso fez que o herói se referisse ao que andava correndo na boca do povo. Fala-se muito num touro enfurecido que anda por lá a fazer os maiores estragos. Meu receio é que depois deste meu trabalho Euristeu me mande dar cabo deste touro. Receio, Hércules! Exclamou Emília. Pois então Hércules receia alguma coisa? O herói explicou que se tratava de um touro louco e ele tinha medo dos loucos. Depois do meu período de demência, fiquei com um verdadeiro horror à loucura. A gente nunca sabe como um louco vai agir. Os loucos me desnorteiam e me causam uma sensação muito desagradável de insegurança. Com os bêbados também é assim, disse Pedrinho.
é o que vovó vive dizendo. E por falar em bêbado, Hércules, será verdade o que contam do deus Baco, que vive bêbado? Lá no nosso mundo moderno chamam os bêbados devotos de Baco. Quem contou aos pica-pauzinhos a história de Baco não foi Hércules, e sim o mensageiro de Palas, que inopinadamente reapareceu naquele momento. Desenho aqui do Hércules com o triângulo e os símbolos tampando os ouvidos, né? E as aves aqui, ó, desesperadas com o som. Dionísio. Antes de Minervino tomar a palavra, o Visconde explicou que na Grécia nunca houve nenhum Baco. Esse nome é romano, que na Grécia houve Dionísio, que mais tarde os romanos transformaram em Baco. Que história é essa? Observou Emília. Os tais romanos mudariam o nome de todos os deuses gregos? Depois que os romanos dominaram e conquistaram a Grécia, eles reformaram tudo e foram mudando os nomes. Dionísio virou um Baco. Minervino não sabia nada disso. Por serem coisas do futuro, admirou-se muito. Depois contou a história de Dionísio. Esse deus, disse ele, é filho de Zeus e de Semele, a qual veio a morrer fulminada meses antes que ele nascesse. Zeus então tomou o menino e colocou-o dentro de sua própria coxa, onde o deixou ficar até o dia marcado para o nascimento. Que coisa! Exclamou Emília. Esses tais deuses do Olimpo nascem de todos os jeitos. Palas brotou da cabeça de Zeus. Agora este Dionísio sai de sua coxa. Isso me faz lembrar a cartola daquele prestidigitador que apareceu lá na vila do circo de cavalinhos. Não havia o que não saísse de sua cartola: marrecos, pombos, coelhos. Minervino continuou. Assim nasceu Dionísio e foi educado pelas ninfas de Nisa, mas educado às soltas pelo mundo como um verdadeiro selvagem. Que vida sua! Mais parecia um herói que um deus. Visitou muitos reis, fez-se amar por Ariadne na ilha de Naxos. Depois que o Teseu a deixou lá, né? Tomou parte na famosa guerra entre os deuses e os gigantes. Comandou uma expedição à Índia. Tinha nomes em quantidade: Lísio, Brômio, Ditirambo, Evo, Baco, Zagreu, Básio. E andava seguido numa alegre comitiva de sátiros, faunos, mênades, bacantes, silenos e até do deus Pan. Que pândego não devia ser, comentou Emília. Ele foi o inventor do vinho? Indiretamente, respondeu Minervino, porque a uva é atribuída a ele. Vinho não passa de caldo de uva fermentado. Daí o ter se tornado o deus mais popular de todos, o deus das alegres festas, em que há muito vinho e todos ficam de cabeça tonta. Aqui o Baco não, né? Dioniso e o seu cortejo. Estas histórias iam sendo contadas durante a marcha para Micenas. Minervino seguia ao lado de meio a meio, de modo a poder conversar com os pica-pauzinhos enquanto caminhavam. E ainda estava ele a falar de Dioniso quando chegaram a uma aldeia em festas, justamente uma festa dionisíaca, isto é, com muita dança alegre e muito vinho mais alegre ainda.
Hércules deu ordem de alto. Seria curioso mostrar aos pica-pauzinhos como era uma festa popular na Arcádia. Na praça principal da aldeia, todo o povo estava reunido para assistir ao desfile de uma procissão cômica. Na frente vinha um bode enfeitado de flores e coroas. A seguir, dançarinos e músicos tocando flautas e cítaras. E uns cantavam e pulavam, e havia os que gritavam como que tomados de delírio. Depois a procissão parou diante do tablado tosco, onde estava sendo levada uma representação teatral muito cômica, mas tudo no maior entusiasmo. Minervino ia explicando. Eis a alegria dionisíaca. Há uma contaminação geral. Todos vibram de alegria. São as festas de que o povo comum gosta mais. Pedrinho observou que aquilo devia ser a origem do carnaval moderno e deu a Minervino uma ideia do carnaval moderno. Mas lá o deus do carnaval não é Dionísio, e sim Momo. Os devotos de Momo regalam-se, pulam e divertem-se como aqui, excitados pelo álcool e pelo ar. Fantasiam-se de todos os jeitos, com máscaras no rosto e as vestes mais extravagantes. Estou vendo que as coisas do mundo são eternamente as mesmas, só mudam de nome. O Visconde assanhou-se e resolveu tomar parte na representação. Galgando o tablado, pôs-se também a pular, dançar e cantar. E como todos achassem muita graça naquela esquisitíssima aranha de cartola, tornou-se o herói da festa. Depois deram-lhe um gole de vinho. O Visconde bebeu de um trago e começou a exceder-se. Fez coisas de matar de vergonha a Dona Benta e tia Anastácia, se elas soubessem. Quem o viu e quem o vê, exclamou Pedrinho. O nosso Visconde, que era tão grave e sisudo, está agora um perfeito malandro. Até bebe. Imagine se ele pega o vício e dá em pau d'água. Assim que chegarmos no sítio, temos de fazer tia Anastácia reformar o Visconde, disse Emília. Este está cafajéstico demais. O bom era o antigo. Hércules gostava do vinho e quase bebeu também. Emília não deixou. Nada, Lelé. Você com o vinho na cabeça há de tornar-se a peste das pestes. É capaz de fazer as maiores loucuras e dar cabo de toda essa pobre gente. Não quero que beba. Hércules suspirou. Como já fosse tarde, resolveram dormir naquela aldeia. No dia seguinte, antes que a população saísse da cama, já estavam de novo a caminho. Estou achando um ar de quarta-feira de cinzas, observou Pedrinho. E contou ao mensageiro de Palas como eram as quartas-feiras de cinzas lá no mundo moderno, quando toda a gente que tomava parte nas festas do carnaval aparecia com cara de ressaca e um gostinho de cabo de guarda-chuva na boca. Minervino ainda contou muita coisa das festas dionisíacas e das outras festas populares dos helenos. Naquele tempo, as palavras Grécia e grego não existiam. Aquilo ali ainda era a Hélade, e os seus habitantes se chamavam helenos. Por que é assim? Quis saber Emília, e foi o Visconde quem explicou. Apesar da sua ressaca, o sabuguinho ainda estava funcionando muito bem. Houve por aqui um chefe de tribo de nome Helen, filho de Deucalião e Pirra, o qual se fez rei da Etiópia.
Por causa disso, seus súditos passaram a chamar-se helenos. E estas terras todas da Grécia passaram a ser conhecidas como Hélade, ou o país dos helenos. Mas de onde vieram esses helenos? Quis saber Pedrinho. Diz a história que procediam do Cáucaso, onde a raça é branca e muito bonita. Emigraram de lá para aqui no tempo dos pelágios, que eram uma espécie de índios daqui, ou habitantes primitivos. Como fossem muito valentes e inteligentes, os helenos submeteram os pelágicos e se substituíram a eles. Como lá em nossa terra os portugueses se substituíram aos índios? Cochichou Emília para Hércules, a quem andava ensinando muita coisa da história americana em geral. Bolívar, Washington, Frei Caneca. O Visconde continuou. Foram os romanos que mais tarde descobriram esse nome de Grécia. A mania deles era mudar o nome das coisas. E muitas vezes mudavam para pior, porque Hélade me parece muito mais bonito do que Grécia. A palavra foi logo depois interrompida por um incidente verdadeiramente maravilhoso. Em certo ponto, ao dobrarem uma curva da estrada, deram com um enormíssimo gigante a gemer sobre um peso tremendo. Era Atlas. Era o gigante Atlas, condenado a sustentar o céu sobre os ombros. O espanto dos pica-pauzinhos não teve limites. Todos ficaram com os olhos tão arregalados que quase lhes caíram das órbitas. E Emília, pela primeira vez na vida, tremeu. Minervino explicou que Atlas era um dos gigantes, ou titãs, que haviam feito guerra aos deuses no Olimpo. Foram vencidos e castigados. E Atlas, Zeus condenou a ficar toda a vida suportando nos ombros o peso dos céus. Hércules aproximou-se dele e perguntou por que gemia tanto. Herói! Respondeu o gigante. Gemo porque estou ansioso por ir roubar um dos pombos do jardim das Hespérides e não posso. Se largo isto, o céu cai sobre a terra e esmaga. Hércules, o herói de melhor coração que jamais houve no mundo, apiedou-se do titã e disse: Pois vai em busca do pombo de ouro, que eu fico sustentando o céu, mas não demore muito. Atlas sorriu e, passando o céu para os ombros do herói, desapareceu. Emília ficou assombrada. Apesar de saber da força imensa de Lelé, jamais supôs que chegasse àquele ponto. Sustentar o céu nos ombros, e com medo de que ele não aguentasse e caísse esmagado, aproximou-se. Não abuse dessa maneira, Lelé. Largue disso. O condenado a sustentar nos ombros o céu foi um gigante, não você. Mas Hércules nada respondeu, não podia nem falar. Aquilo assustou os pica-pauzinhos. E se Atlas não voltasse? Ou se quando voltasse, já Hércules estivesse esmagado pelo peso? Mas felizmente Atlas voltou. Vinha radiante com um pombo de ouro na mão. Pegue o céu depressa, que Lelé já está sem fala. Não aguenta mais! Gritou-lhe Emília na maior impaciência. Atlas piscou velhacamente. Cá outra vez, com esse peso, eu que consegui livrar-me dele. Ha, ha, ha. Quem é tolo, pede a Zeus que o mate e a Caronte que o carregue. Emília viu as costas mal paradas, viu as coisas mal paradas.
Se aquele estafermo não retomasse o seu posto, Hércules arriaria a carga, e lá desabava sobre a terra a imensidade dos céus, com todas as estrelas, planetas, cometas, e como era. Nenhuma perninha de pulga escaparia ao mais completo esmagamento. Foi o que Emília explicou ao gigante Atlas. Se você não segura o céu, já, o que acontece? Lelé arreia, coitado, e o céu vem abaixo. E o primeiro esmagado vai ser justamente você, que é o mais grandalhão. A lua bate nessa sua cabeça antes de bater nas nossas. E apontando para Hércules, que já dava sinais de exaustão. Não vê que suas forças já estão no fim? Mais um segundo e pronto. Lelé arreia. Tenha dó. Pegue um bocadinho enquanto ele toma fôlego. Atlas, na sua imensa burrice de gigante, resolveu pegar o céu um bocadinho enquanto Hércules tomava fogo e recolocou-o aos ombros. Que alívio! Ao ver-se liberto de tamanho peso, o herói caiu sentado, sem falar, pálido como a morte. Emília abanou-o no rosto, deu-lhe água a beber. Hércules foi voltando a si. Assoprou-se tal qual o Visconde. O sangue foi-lhe voltando ao rosto. Por fim falou. Apre, é peso. Estou como que esmagado por dentro. Mais uns segundos e arriava a carga. 5 minutos se passaram. Achando que Hércules já devia estar suficientemente descansado, Atlas chamou-o. Venha, amigo, basta de fôlego. Emília levou as mãozinhas à cintura e disse. Bobo alegre, quem vai ficar aí toda a vida é você, porque foi você, não Lelé, quem se revoltou contra os deuses. Aguente! Ao ouvir isso, Atlas teve um acesso de fúria, e mesmo de céu aos ombros, espichou a mão para agarrar Emília e torcer-lhe o pescoço. Com esse movimento, a abóbora celeste vacilou, quase caiu. Foi um instante terrível. Hércules, de um pulo, escorou o céu de um lado, enquanto Pedrinho quase arrancava o braço de Emília com o puxão que lhe deu. O perigo passou. Todos respiraram. O céu havia voltado ao equilíbrio de sempre, bem firme no ombro de Atlas. Pedrinho ainda estava com o coração aos pulos do tremendo perigo passado. Custou-lhe voltar ao normal. Nisto viu Emília arrumando qualquer coisa na canastrinha. Espiou. Era o pomo das Hespérides. Atlas o havia deixado cair no chão, e ela, mais que depressa, o apanhara e escondera. Euristeu enfurece-se. Foi um alívio quando chegaram de novo ao acampamento de Micenas. Ufi! Exclamou Emília. Escapamos de boa! Tive medo que depois do caso do gigante ainda nos acontecesse alguma coisa. Não há o que não aconteça nessa Hélade. O herói estava derrancado. O esforço que tinha feito para sustentar o céu fora o maior de toda a sua carreira. Chegou e caiu na relva para o sono de 24 horas. Esqueceu-se até de comer. Os grandes cansaços tiram a fome. Enquanto Hércules dormia, os pica-pauzinhos ocuparam-se das coisas do costume. Pedrinho deu ordem a meio para cavar 6 carneiros. Sim, porque a fome de Hércules, quando acordar, vai ser dupla. Traga 6 ou 7. O sono de Hércules foi o mais prolongado da sua vida. 24 horas. Meio a meio voltou com a carneirada. Matou-os, assou-os e ali ficou com aquela carnaria toda à espera de que o herói acordasse. Só no dia seguinte, lá pelas 11, Hércules abriu os olhos. Espreguiçou-se. Onde estou eu? Disse estremunhando. Mas ao dar com 6 carneiros no espeto, sorriu e seu jantar foi verdadeiramente hercúleo. Só deixou os ossos. Que sono, Lelé! Exclamou Emília. Pensei que não acordasse mais. O herói sorriu. Sono de quem teve de sustentar o céu às costas, disse ele. Acha que é brincadeira?
E o resto do dia passaram ali no acampamento, recordando as peripécias do sexto trabalho. Pedrinho observou: aconteceram por aqui coisas que lá em nosso mundo ninguém acredita, nem pode acreditar. A aventura do gigante Atlas, por exemplo. Quem lá em nosso mundo vai acreditar numa coisa assim? Começa que lá Atlas não é gigante nenhum, e sim um livrão com uma série de mapas: Europa, Ásia, África, América e Oceania. E é também o nome de um osso, acrescentou o Visconde, uma das vértebras que sustentam a cabeça. E é também o nome de uma montanha do norte da África, lembrou ainda Pedrinho. Cada vez gosto mais desta Grécia. Que terra! Vai a gente por um caminho e de repente que vê um titã sustentando o céu. Bem diz Emília que isto é a terra do não há o que não haja. Hércules confessou que estava sentindo uma dor nas costas. Pudera! Exclamou Pedrinho. E bom será que não esteja com qualquer quebradura lá por dentro. Você abusa, Hércules. Um dia se estrepa. Hércules ainda ignorava que o pomo de ouro estivesse com Emília. Quando soube, quis ver. Tomou-o na mão, contemplou-o longamente e disse: vocês não calculam o que tem havido nesta Grécia por causa desses pomos. Há certos tesouros que constituem uma verdadeira desgraça para o mundo. Todos querem possuí-los. E sobrevêm guerras, lutas, calamidades. Estes pomos têm dado o que fazer aos heróis. E o primeiro que sai lá do Jardim das Hespérides é justamente esse. Emília estava com medo de perder a preciosidade. Pensou, e por fim teve uma ideia: esconder o pombo dentro de uma casca de laranja. Assim camuflado, ninguém o furtaria. Mas onde a laranja? Não há laranjas por aqui, Minervino? Perguntou ela ao mensageiro de Palas. Sim, há. A laranja é uma fruta comum a todos os países desses mares. Esses mares queria dizer o Mediterrâneo e os pequenos pedaços do Mediterrâneo que têm tantos nomes: Mar Tirreno, Mar Adriático, Mar Egeu, Mar Negro. Todas as terras banhadas por esses mares são laranjíferas. Mas como ali por perto do acampamento não houvesse laranjeira nenhuma, Emília pediu a meio que quando encontrasse alguma, não deixasse de lhe trazer. Quero uma laranja um pouco maiorzinha que o pombo. No dia seguinte, bem descansado, foi Hércules para Micenas dar conta ao soberano da realização daquele último trabalho. Ao saber que o herói havia espantado para longe as aves do Estífale, Euristeu mordeu o beiço. Minha ordem não foi essa. Berrou, erguendo-se do trono. Minha ordem foi para que destruísse aquelas aves. Se se limitou a espantá-las, logo as teremos lá outra vez. Não há perigo, majestade. A lembrança do sol daqueles símbolos fará que nunca mais voltem. Que símbolos? Os símbolos com que Hefesto presenteou a grande Palas Atena. Euristeu, que de nada sabia, arregalou os olhos. E como os obteve? Diretamente do Olimpo, mandados por Palas, por um intermédio do mensageiro. Euristeu olhou para Eumolpo, ali muito lambeta ao lado do trono. O caso se complicava. Se Hércules andava assim tão protegido por Palas, então Hera tinha de tomar outras providências. E Euristeu esfriou. Conhecendo o poder de Palas, teve medo de que essa deusa, na fúria de proteger Hércules, acabasse dando cabo dele. Euristeu tinha de pensar naquilo. Bom, se é assim, disse para Hércules, apareça aqui amanhã. Vou pensar no assunto e ver qual o novo trabalho. Hércules pensou, voltou ao acampamento e no dia seguinte lá compareceu perante o rei, cujo ar já não era o da véspera, mais alegre e confiante como quem está de ideias novas.
A razão da mudança era que em sua conferência com o ministro Eumolpo, este lhe havia falado assim: há uma coisa que talvez Hércules não consiga realizar: a destruição do touro de Creta. Euristeu ignorava o que fosse. Que touro é esse? Perguntou. E Eumolpo respondeu: ah, majestade, é um touro gigantesco que está tomado de loucura. Um touro louco. Se um simples cão hidrófobo é o que sabemos, imagina um touro louco. Impossível que desta vez Hércules saia vitorioso. Euristeu sorriu diabolicamente e foi a esfregar as mãos que recebeu o herói. As ordens de vossa majestade, disse Hércules, humilde como sempre. Aqui estou para receber a missão que vossa majestade haja por bem confiar-me. E Euristeu, com um riso mau na boca feia: quero que vá à ilha de Creta e me traga vivo o touro louco só. Hércules retirou-se bastante aborrecido. Touro louco? Depois de seu período de loucura, viera-lhe um incoercível medo aos loucos. Mas que fazer? Eram ordens do rei. Tinha de cumpri-las. E voltou para o acampamento com a notícia. Temos agora de ir a Creta, gritou de longe para os pica-pauzinhos. Ah lá o tal touro louco! Euristeu quer que eu lhe traga vivo esse monstro. Emília bateu palmas. Creta! A ilha do Minotauro? Que amor! Eu já estava com saudades dessa ilha onde passamos dias tão interessantes. E contou a Hércules toda a história da tia Anastácia quando esteve detida no labirinto do Minotauro. Hércules espantou-se. Como? Pois então entraram no labirinto e conseguiram sair? Isso me parece um portento, porque quem lá entra nunca mais encontra a porta de saída. Pois nós encontramos e saímos. E descobrimos lá dentro tia Anastácia a fazer bolinhos e o tal Minotauro gordo como um porco, de tanto comer bolinhos. E desfiou a história inteira. Hoje, disse ela, o coitado deve estar magríssimo e, portanto, muito mais perigoso. Quando terá mais daqueles bolinhos? Chama a tia Anastácia para ajudar. Hércules quis saber o que eram bolinhos, e Emília os pintou tão gostosos que lhe veio água à boca. O herói suspirou. Bolinhos, pipocas, cocadas de fita, manjar branco, quindins, rosquinhas. Ah, como deviam ser deliciosos os doces e quitutes daquela cozinheira, cujo nome vivia na boca dos pica-pauzinhos. Sim, disse Emília. Tia Anastácia é a Circe da cozinha. Pega um pato e faz um pato com arroz, que é da gente comer e berrar por mais. E para doces, então, não há igual. Dona Benta disse que ela é uma doceira do céu. Meio a meio que tudo ouvia, lambeu os beiços. No dia seguinte, passaram em preparativos. O templo de Havia foi reformado e enfeitado com uma série de placas comemorativas dos trabalhos realizados. Olha a Emília com um pomo de ouro. Pedrinho ficou em redor do templo uma porção de estacas, cada uma tendo na ponta uma escultura tosca. Um leão, uma hidra, um javali, os trabalhos do Hércules, né? Uma ave de penas de bronze, uma corça, mas engasgou na representação do quinto trabalho, a limpeza das cavalariças de Algias. Como figurar aquilo numa escultura? Emília resolveu o problema. Faz de conta que as cavalariças são um cavalo e os rios Alfeu e Peneu são dois cachorros que se atiram contra o cavalo. E foi assim que Pedrinho figurou em sua escultura o quinto trabalho de Hércules. Em seguida, pôs-se a diabinha a pensar na defesa do pomo de ouro.
não era conveniente andar com ele na canastrinha, viajando de um ponto para o outro. Muito melhor guardá-lo bem escondido ali mesmo. E foi o que fez. Pediu a Pedrinho que cavasse um buraco bem fundo. Ajeitou lá dentro um pomo de ouro e a pena de bronze. E depois de tudo bem coberto com terra, mandou que Hércules botasse uma grande pedra em cima.